Bom dia, meus amigos. Bom dia, igreja abençoada. Estamos encerrando aí esse mês em que falamos nas células sobre edificação mútua, né? Edificai-vos, né? E vimos aí, principalmente alguns textos da carta de Pedro falando sobre a responsabilidade que temos de nos tornarmos, de sermos fortes, né? Por quê? Porque a gente não vive só para a gente vive também para a edificação do outro. Então, eu preciso ser forte para fortalecer a vida do outro. Ah, eu preciso me permitir ser usado por Deus para ser fonte de força para o meu irmão. Então, o tijolo tem a estrutura suficiente de ser assentado sobre uma estrutura, né? E servir de estrutura para aqueles que virão depois, né? Então, assim, eu preciso ser forte. Por isso que Pedro fala mais ou menos assim: desejai ardentemente o leite espiritual pelo qual vocês podem crescer para a salvação. E assim vocês vão se tornar pedras vivas, através das quais Deus vai construir uma casa espiritual. Então, eu resumi aqui a ideia, né? Então, assim, Deus vai usar as nossas vidas como pedras vivas para edificar uma casa espiritual para Ele. Ele está fazendo isso, Ele tá realizando essa obra. Nós somos conectados para gerar esse ambiente, esse lugar onde Deus habita, onde Ele se revela, onde Ele faz coisas grandes através de nós, em nós, para a glória dele. Hoje o estudo é sobre essa conexão. Nós somos um em Cristo. Efésios 5:1 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Se a gente imitar Deus, a gente vai logo de cara manifestar o quê? Se a Bíblia fala que Deus é amor, né? Deus é amor. Deus não simplesmente tem amor, Ele é amor em toda a sua essência, em toda a sua plenitude, amplitude do que é amor. Deus é isso. Deus é amor. E então, se nós imitarmos a Deus, o que a gente vai manifestar? Amor. A gente vai revelar com nossa própria vida esse amor. Mas imagina se nós todos imitarmos Deus juntos, imitarmos juntos a Jesus. O que vai fluir disso? Comunhão. Se eu imitando Deus, eu manifesto amor. Se eu e o meu irmão juntos manifestarmos Deus, a gente vai manifestar um para o outro e na nossa conexão, através da nossa conexão, a gente vai manifestar amor. Então, é disso que o texto está falando, que o estudo está falando nessa semana. Então, por exemplo, lá em João 17, a partir do verso 20, do 20 ao 23, diz assim: minha oração não é apenas por eles, os discípulos ali imediatos, né, que estavam vivendo com ele aquela fase e que ele ia deixar para continuar a sua obra. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, Jesus está orando para que nós fôssemos um. Exatamente como ele e o Pai eram um, para que nós fôssemos um em Cristo e em Deus, conectados a essa grande conexão, conectados a essa conexão que é a Trindade, né? Então, que nós fôssemos um entre nós, um com Cristo, um com Deus, um em todo esse processo, né? Por quê? Só assim o mundo vai crer.
O mundo só vai crer na presença de Deus em nós quando nos ver conectados, unidos, edificando uns aos outros, formando um edifício uns com os outros. Só assim que o mundo vai crer em nós, como sendo representantes desse reino. Só assim que o mundo vai acreditar em nós. Vai ver em nós o próprio Deus. Quando eles virem amor, quando eles virem unidade, quando eles virem comunhão, quando eles virem que a gente está conectado no mesmo propósito, na mesma direção, na mesma visão. Refletindo quem? Ele, a vida dele, a graça dele, a glória dele, a presença dele. Então, Jesus está orando por isso. Ele fala assim, no versículo 22, dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Então, para que nós fôssemos um, o que Jesus fez? Deu a glória que ele recebeu. Então, para que eu seja um com meu irmão, eu preciso derramar sobre ele a glória que eu recebi. Todos nós, crentes em Cristo Jesus, recebemos uma glória, uma vida de Deus em nós. Quando a gente faz discípulos, a gente está derramando aquilo que a gente recebeu de Deus sobre aquele discípulo que nós temos. Então, e a gente dá essa glória, a gente derrama essa glória. E quando a gente derrama ela, a gente atrai as pessoas para a mesma unidade. Quando eu derramo Deus sobre as pessoas e elas são tocadas por essa verdade, transformadas por essa verdade, atraídas por essa verdade, elas são atraídas ao mesmo Deus ao qual eu estou unido, conectado, e ao mesmo corpo, a mesma família da qual eu faço parte, o corpo do qual eu faço parte, família da qual eu faço parte. Então, o que a gente derrama de Deus atrai pessoas para se conectarem conosco e com Deus. Versículo 23. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Vamos direto para um outro texto aqui de Filipenses, capítulo 2, que ele diz assim, agora, Paulo que está dizendo, né, aqui em Filipenses, diz assim, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, então, se por estarmos em Cristo, né, por estarmos nele, já tem algo se manifestando dele em nós. É isso. Jesus falando, Pai, eu dei para eles a sua glória, para que eles fossem um. Então, agora, os discípulos estão revelando a glória de Cristo e atraindo pessoas para serem um com eles e com o Pai. Então, Paulo está dizendo aqui, olha, por estarmos em Cristo, há alguma coisa que a gente carrega. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, né? Estamos motivados e somos encorajadores dos irmãos, né? Se há alguma exortação de amor, né? Se a gente tem alguma percepção de algo que a gente pode contribuir para abrir os olhos dos nossos irmãos, se há alguma comunhão no Espírito, se a gente já desfruta de alguma relação de conexão fundamentada na fé em Cristo Jesus, e se existe alguma profunda afeição e compaixão, não só como é que é a palavra? Não só familiaridade, né? Me fugiu a palavra aqui agora. Não só os gostos e preferências iguais, né? Se há alguma, mas além disso, se há em Cristo alguma profunda afeição e compaixão, ou seja, isso já é resultado da vida de Deus em nós, isso faz parte da glória. Se há alguma glória em vocês, que vocês podem derramar,
que vocês podem ministrar sobre as pessoas. Completem a minha alegria, Paulo vai dizer, versículo 2, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Cuidamos uns dos outros. Amamos uns aos outros. Facilitamos o processo e a vida uns dos outros, para que cada pessoa possa crescer, amadurecer e se conectar a esse propósito maior de revelar Cristo, né? Mas então, Paulo está dizendo, há uma glória dentro de vocês, há uma glória que pode ser derramada, há alguma motivação, há alguma exortação de amor, há alguma capacidade de abrir os olhos, de ensinar as Escrituras, de mostrar o caminho, há alguma capacidade de anunciar o reino, explicar o reino. Se Cristo em vocês já representa um abrir de olhos, um discernimento mais profundo, que bom, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Mas vai mais longe que isso. Vai mais fundo que isso. Completem a minha alegria e tenham o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Isso é conexão profunda, que só pode ser gerada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Só pode ser gerada quando a gente está em Cristo, cheio da glória de Cristo e motivados a revelar Cristo Jesus. Então, a gente, para se edificar mutuamente, precisa estar com a disposição de sermos um em Cristo. E como diz aqui, olha, versículo 4, Filipenses 2:4, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Eu preciso cuidar dos seus interesses. Eu preciso cuidar daquilo que é saudável para você. Eu preciso pensar naquilo que é importante para a sua vida. Eu preciso pensar no quanto a palavra de Deus pode curar você, edificar você, fortalecer você, animar, encorajar você, encher você de propósito, de sentido para a sua vida, de alegria. Então, se eu tenho essa consciência, eu vou trabalhar, me dedicar para te fazer bem, para te alimentar, para te fortalecer, para te amar, para mergulhar junto com você na verdade do Evangelho. Porque quando a Bíblia fala assim, tenham o mesmo modo de pensar, não é a formatação de um pensamento a partir do pensamento, da mentalidade de um líder. Não é como sendo eu pastor e de repente eu vou chamar pessoas para pensarem como eu penso a respeito das coisas. Não. Na verdade, a nossa referência é Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, assim, a glória que eu preciso revelar para fazer com que as pessoas sejam né? Para que as pessoas sejam um conosco e com Deus, essa glória que eu vou revelar não é minha. Essa glória não é da nossa denominação, não é dos sistemas que a gente adota na nossa igreja. Essa glória é de Cristo. Cristo é o assunto com o qual nós estamos ocupados. Cristo é a razão de tudo que somos e fazemos. Então, é a glória de Cristo que eu preciso manifestar. Eu vou atrair pessoas para essa glória. As pessoas que forem atraídas para essa glória vão ser um comigo, né? As pessoas vão ser um comigo. Vamos ser um entre nós, né? Vamos ser um em Cristo. Esse é o desafio. Paulo fala uma coisa bem interessante.
Lá na carta aos Gálatas, capítulo 2, verso 20, ele falou assim, olha, eu já estou crucificado com Cristo. Então, né, diante disso, diante do fato de eu estar crucificado com Cristo, se eu estou crucificado com ele é porque eu morri, né? Morri. Quando ele morreu, eu morri com ele. E se eu estou vivendo, eu vivo nele, com ele, para ele, né? Eu estou em Cristo. Então, já fui crucificado com Cristo, então vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe, não é, até coloquei aqui no texto, não é como se ele fosse o hospedeiro de um alienígena, sabe? Alien, né? O oitavo passageiro, né? O filme do Alien, que era uma forma de vida alienígena que de repente entrava na pessoa, de alguma forma, e assumia o controle daquela pessoa, daquele organismo humano, né? E fazer a pessoa se mover, e andar e fazer coisas, mas a pessoa estava morta. A pessoa não tinha influência nenhuma. A vontade daquela pessoa já não dominava mais. Então, era aquele ser lá de dentro que governava e fazia aquele corpo se mexer. Não é isso. Não é isso. Não é disso que o texto está falando, né? Paulo não perdeu a sua identidade, mas ele ganhou uma nova identidade em Cristo Jesus. E essa nova identidade influenciou ele de tal forma que ele foi anulando a identidade que ele tinha, que não glorificava o Senhor, para assumir uma identidade que revela o Senhor. Então, as coisas velhas se passaram, que tudo se fez novo. Paulo fala que a gente tem que se revestir do velho homem, se despir do velho homem e se revestir do novo homem, que se renova em verdade, em justiça, em santidade, né? Então, assim, essa nova criatura que eu sou em Cristo Jesus, ela é a minha nova identidade. E quando eu atraio pessoas a partir dessa revelação da glória dele que está em mim, eu atraio pessoas para se conectar nessa mesma identidade. Por quê? Porque todos nós juntos somos um corpo. Um corpo que revela a identidade dele, Cristo Jesus, que habita em nós, que governa as nossas vidas. Então, nós somos uma casa espiritual para ele. As pessoas que se chegam a nós precisam ver ele em nossas vidas. E esse é o propósito da edificação: atrair pessoas a Cristo, revelar Cristo, fundamentar a vida delas em Cristo Jesus, apresentar Cristo como o alicerce, a pedra angular sobre a qual elas vão ser edificadas. Então, esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo, sermos um, trabalharmos para sermos um, nos dedicarmos a ser um para a glória dele. Porque se formos um, o mundo vai crer na nossa mensagem e vai ser atraído à glória de Cristo Jesus. Amém, meu querido? Deus abençoe você, Deus abençoe nossas células neste mês. Ele nos fortaleça e nos anime para a glória dele mesmo. Amém? Deus abençoe você.